Oi, eu sou o cara da história, tenho um diploma em história e amo história. E se você também ama história, este é o canal para você. Você pode não considerar 9 de novembro de 1979 uma das datas mais importantes da história, mas honestamente pode ter sido. Pode ter sido uma das datas mais importantes da história mundial. Pode até ter sido o fim da história. O que aconteceu, o que não aconteceu e o motivo de você provavelmente nunca ter ouvido falar sobre isso nos revelam algo sobre a época. É uma história que merece ser lembrada. O conceito de que uma nação pode desenvolver um poderio militar tão grande que torna a guerra inviável, conhecido atualmente como destruição mútua assegurada, é mais antigo do que se imagina. De fato, tanto o Richard Gatling, inventor da metralhadora Gatling em 1862, quanto Alfred Nobel, que inventou a dinamite em 1867, sugeriram que suas armas eram tão destrutivas que poderiam tornar a guerra inútil. A ideia de usar uma bomba nuclear para dissuadir o uso de outras surgiu logo no início do desenvolvimento dessas armas. Em março de 1940, os cientistas Otto Frisch e Rudolf Peels, residentes na Inglaterra, publicaram um memorando extraordinário que foi a primeira exposição técnica de uma arma nuclear viável. Em suma, eles concluíram que a massa crítica para sustentar uma reação nuclear em cadeia era muito menor do que se pensava, possibilitando a criação de uma bomba prática. Além dos cálculos científicos, Frisch e Peels falaram sobre o potencial estratégico de tal bomba, argumentando que se a Alemanha desenvolvesse tal arma, a resposta mais eficaz seria uma contra-ameaça com uma bomba similar. O memorando Frisch-Peels foi uma das principais motivações por trás do Projeto Manhattan, e ambos fariam parte da equipe que produziu as primeiras bombas atômicas. Após a Segunda Guerra Mundial, começou uma nova competição entre os Estados Unidos e seus aliados, e a União Soviética e seus satélites. O início oficial da Guerra Fria é frequentemente considerado como 12 de março de 1947, data em que o presidente dos Estados Unidos da América, Harry S. Truman, discursou ao Congresso dos Estados Unidos da América, apresentando a doutrina Truman, uma política externa americana para conter a expansão geopolítica soviética, vista como ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Não há uma data específica para representar o início da corrida armamentista nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, embora 29 de agosto de 1949, quando a União Soviética testou pela primeira vez uma bomba nuclear, possa ser considerado uma boa referência. O Reentry Delivery System 1, ou primeiro relâmpago, tinha um rendimento de 22 quilotons de trinitrotolueno e surpreendeu o Ocidente, chegando quase 4 anos antes do que os Estados Unidos da América esperavam que os soviéticos desenvolvessem uma bomba nuclear. Até meados de 1950, ambos os países desenvolveram termonucleares muito maiores. Bombas, bem como bombardeiros pesados como o Convair B-36 e o Tupolev Tu-95, que eram capazes de entregar essas bombas dentro do território um do outro. Durante os anos 60, não apenas a estratégia, os bombardeiros evoluíram. Porém, Estados Unidos da América e União Soviética criaram mísseis balísticos submarinos e intercontinentais para lançar suas armas nucleares mais poderosas. Esses sistemas de entrega, incluindo bombardeiros estratégicos, mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados por submarinos, formaram a tríade nuclear, parte da filosofia de destruição garantida, descrita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Robert McNamara, em 1967. McNamara defendeu que, para evitar uma guerra nuclear, era preciso haver uma ameaça de destruição garantida. Isso exigia não apenas uma capacidade nuclear, mas tanta capacidade nuclear que, mesmo se um inimigo usasse suas armas nucleares em um primeiro ataque hipotético, a capacidade de resposta permaneceria, de modo que a destruição desse inimigo ainda estaria garantida. O objetivo da capacidade nuclear de 3 ramos é reduzir significativamente a possibilidade de um inimigo destruir todas as forças nucleares da nação em um único ataque. Isso garante uma ameaça crível de um segundo ataque.
Novas tecnologias e incertezas sobre as capacidades mútuas impulsionaram a corrida armamentista, com líderes preocupados com lacunas hipotéticas de mísseis ou bombardeiros. As demandas financeiras da corrida armamentista e os conceitos de retaliação massiva e destruição garantida levaram o presidente Dwight Eisenhower, em 1955, a mudar a estratégia militar dos Estados Unidos da América, adotando o novo olhar, uma política que enfatizava a dependência de armas nucleares estratégicas para dissuadir ameaças, permitindo a redução do exército e da marinha convencionais. Como parte do novo olhar, o papel do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos, ou Comando Aéreo Estratégico encarregado da defesa aérea dos Estados Unidos continentais, foi alterado. Sob o novo olhar, o principal objetivo da defesa aérea não era abater os bombardeiros inimigos, era permitir que os bombardeiros do Comando Aéreo Estratégico decolassem e não fossem destruídos no solo, para permitir uma retaliação massiva. Mas, para garantir a sobrevivência, além de aviões e mísseis, era necessário ter um aviso prévio suficiente de um ataque iminente. Em 1957, os Estados Unidos da América e o Canadá formaram o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, Comando de Defesa Aérea da América do Norte, um grupo militar conjunto cujo objetivo principal era fornecer alerta antecipado e defesa para as forças de retaliação do Comando Aéreo Estratégico. O Comando de Defesa Aérea da América do Norte necessitava de uma instalação fortificada para proteger suas operações de um ataque soviético. Em maio de 1961, os Estados Unidos da América iniciaram a escavação sob uma montanha de 2.921,4 metros no Colorado para criar o complexo da Montanha Cheyenne. O complexo ficou operacional em 1967, custando US$ 142,4 milhões e monitorou o espaço aéreo do Canadá e dos Estados Unidos da América através de um sistema global de alerta precoce para mísseis, sistemas espaciais e aeronaves estrangeiras. A instalação de 5 acres, construída sob 2.000 pés de granito, possui 15 edifícios de 3 andares protegidos por portas de explosão de 25 toneladas, montados em molas gigantes para estabilidade em caso de explosão nuclear. O bunker é capaz de resistir a uma explosão nuclear de 30 megatons a apenas 2 quilômetros de distância. No auge, os túneis do complexo de Cheyenne Mountain abrigavam quase 2.000 funcionários. Nos anos 70, os sistemas de alerta precoce da Comando de Defesa Aérea da América do Norte em Cheyenne Mountain não eram totalmente automatizados. Em 1972, a Cheyenne Mountain iniciou a integração desses sistemas com o Programa de Melhorias do Complexo de Cheyenne Mountain 427M, que se tornou operacional. O 427M foi um programa integrado para funções de centro de comando, mísseis balísticos e espaço, criado com nova tecnologia de software para computadores de alta performance, projetado para maior confiabilidade e alerta precoce mais rápido. Na madrugada de 9 de novembro de 1979, no bunker mais avançado do mundo, usando o novo sistema de alerta precoce, o impensável aconteceu. Décadas de estratégia sobre retaliação massiva e destruição mútua assegurada desmoronaram quando telas no centro de comando da Noruega mostraram que o pior pesadelo da América aconteceu. A União Soviética lançou um ataque nuclear total contra os Estados Unidos da América, visando destruir as funções de comando e armas nucleares americanas. Isso não era um exercício. O Centro de Comando Militar Nacional do Pentágono e o Centro de Comando Militar Nacional Alternativo em Fort Ritchie, Maryland, todos mostravam a mesma coisa. Os soviéticos lançaram mais de 200 mísseis balísticos submarinos. Os centros de controle dos 550 mísseis Minuteman, terceiro e 450 Minuteman, segundo da América, com ogivas de poder explosivo, 55 mil vezes maior que a bomba de Hiroshima, receberam aviso para se prepararem para um contra-ataque, seguindo os procedimentos padrão. As tripulações dos bombardeiros e tanques Comando Aéreo Estratégico, Ready Alert, foram movidas para suas aeronaves, saindo dos edifícios da tripulação de prontidão, comumente chamados de tocas, para tripular seus bombardeiros B-52, cada um armado com até 20 mísseis de ataque de curto alcance, Air-to-Ground Missile, 69 com ponta nuclear e começar seus motores. Toda a Força de Defesa Aérea Continental dos Estados Unidos da América, responsável por proteger o espaço aéreo do país, foi colocada em alerta, pelo menos
10 caças F-106 Delta Dart foram lançados para interceptar possíveis ameaças. O avião do juízo final do presidente, o posto de comando aéreo de emergência nacional, decolou sem o presidente ou o secretário de defesa a bordo. Os conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos da América, Zbigniew Brzezinski, lembraram-se mais tarde do evento. Ele foi acordado às 3 da manhã por uma chamada de seu assistente militar, o major-general William Odom, que o informou que 250 mísseis balísticos soviéticos estavam a caminho dos Estados Unidos. Brzezinski sabia que o presidente tinha apenas 3 a 7 minutos para decidir ordenar a retaliação. Eles ainda aguardavam a confirmação do satélite sobre o lançamento. Brzezinski não queria contatar o presidente até ter certeza, mas pediu para confirmar se o Comando Aéreo Estratégico estava enviando seus aviões. Logo depois, Odom retornou a ligação informando que o centro de comando reportava que os soviéticos haviam lançado mais de 2.200 mísseis, um ataque nuclear total. Enquanto Brzezinski se preparava para ligar para o presidente, ele tomou uma decisão silenciosa por conta própria. Ele escolheu não acordar sua esposa. Se o mundo acabasse em meia hora, ele a deixaria partir em silêncio enquanto dormia. Antes de ligar para o presidente Jimmy Carter, recomendando uma retaliação massiva, Odom ligou pela terceira vez. Dados de satélites de alerta precoce e radar terrestre não detectaram nada. Aparentemente foi um alarme falso. Mais tarde, foi determinado que o software, simulando um ataque nuclear soviético, destinado a testar o novo sistema 427M, havia sido inexplicavelmente transferido para o display regular de alerta. Todos os centros de comando mostravam o mesmo, pois estavam interligados. A Força Aérea afirmou que não houve risco real e que todas as ações foram apenas preventivas. O secretário de Defesa, Harold Brown, afirmou que o elemento humano previne ações irrecuperáveis. Brown também alertou sobre a possibilidade de outra falha não relacionada gerar um novo falso alerta no futuro. Uma nota que se provou verdadeira, pois houve mais 3 falsos alertas em 1980, todos atribuídos a uma falha em um chip de computador de 46 centavos. Um alto funcionário do Departamento de Estado alertou o secretário de Estado, Cyrus Vance, que relatórios falsos desse tipo não são raros. Talvez tivemos sorte, pois as relações Estados Unidos da América, soviéticas, estavam relativamente calmas em 1979, ano da assinatura do segundo Tratado de Limitação de Armas Estratégicas Estados Unidos da América, soviéticas, o que levanta dúvidas sobre a validade do alerta. Mas elas se deterioraram rapidamente, em parte devido a uma troca diplomática baseada nos relatórios do alerta de 1979, e ainda mais quando a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1980. Com a deterioração das relações, aumentava o risco de erros de cálculo por falsos alarmes. Apesar das falhas reconhecidas no sistema 427M desde o início, levou quase 10 anos para substituí-lo, e muito ocorreu nesse período. A União Soviética e o Comando Aéreo Estratégico não existem mais, e o complexo da Montanha Cheyenne, antessede do Comando de Defesa Aérea da América do Norte, hoje tem apenas 1/10 dos funcionários de seu auge em 1979. O risco hoje de uma guerra nuclear começar por causa de um falso alarme é incerto, mas ainda real. No final, décadas de falsos alarmes nos Estados Unidos da América e na União Soviética nunca resultaram no que Harold Brown chamou de ações irrecuperáveis. O evento em 9 de novembro de 1979 foi pouco e imprecisamente relatado na época, e a grande maioria dos bilhões de pessoas do mundo dormiu durante a noite sem saber que algo extraordinário havia acontecido na madrugada de 9 de novembro. Se isso é apenas uma lembrança das tensões do passado ou um aviso dos riscos do futuro, é uma história que merece ser lembrada. Sou o cara da história e espero que tenham gostado desta edição da série 5 Minutos de História, com pequenos trechos esquecidos de 5 a 10 minutos. Se você gostou, por favor, clique no botão de curtir à sua esquerda. Perguntas ou comentários? Deixe-os na seção de comentários. Ficarei feliz em responder. E se você quiser mais 5 minutos de história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.